Fala pessoal, tudo bem? Eu vou passar aqui para vocês um videozinho só de dicas mesmo, para quem, principalmente para usuários de Power BI, mesmo que você não seja desenvolvedor, tá? Porque eu sinto que lá onde eu trabalho, onde eu já trabalhei várias vezes, eu sinto que a galera tem um pouquinho de dificuldade, porque às vezes o pessoal que desenvolve, eu inclusive, às vezes não tem uma noção exata do que o pessoal sabe, né, do Power BI. Então, tem algumas dicas que às vezes a gente desenvolve pensando nisso, e aí a galera que usa o Power BI, o usuário mesmo que usa o relatório, ela não sabe usar, ou não sabe que existe essa opção, então acaba que talvez não tenha uma visão errada do relatório, achando que tem alguma coisa errada, ou enfim. Mas eu vou passar uma dica aqui de algumas coisas para ajudar nesse caso. Deixa eu só voltar aqui. Eu vou utilizar esse relatório aqui. Se não tiver tudo que eu preciso aqui, eu vou para outro. Primeira coisa, só apresentar esse relatório, não levem muito em consideração os dados, tá? São dados aleatórios. Eu criei aqui uma empresa fictícia que vende conhecimentos na área de tecnologia para quem queira tomar conhecimento, né? Tomar conhecimento e aí utiliza essas tecnologias aqui. Então, é só uma historinha aqui para contar sobre esses dados. Então, aqui sim está o relatório. E aí eu queria mostrar para vocês aqui algumas coisas, principalmente de interação, tá? O relatório, ele não está, vocês veem que não tem um layout definido nem nada, mas aqui está os dados que eu preciso para mostrar para vocês aqui, tá? Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? A primeira coisa que a gente bate o olho aqui, que a gente tem por estados, né? Mas logo de cara a gente tem aqui os produtos, né? A gente já sabe mais ou menos o que é, sobre o que eu estou falando do relatório. E aqui embaixo eu tenho um textinho. Então, no Brasil, 2.313 pessoas tomam ou tomaram conhecimento dos nossos produtos, né? Que são esses. Faltou uma vírgula aqui, mas tudo bem, eu vou arrumar. O faturamento foi de R$ 3.238 no período de 8 de outubro a 31 de dezembro, mas quem ganhou mesmo foram os que tomaram esses conhecimentos. Aqui acho que logo de cara esse texto já aprende um pouquinho, porque meio que ele tem um resumo do geral aqui do dashboard, né? Mas o que é interessante, e aí é bom a gente olhar em todos os dashboards, a gente tem um dinamismo muito grande, né, no Power BI. Então aqui, por exemplo, né, vocês podem ver que eu não tenho aquelas segmentações, aqueles filtros igual esse aqui, ou a gente encontra muito, né, no Excel, enfim, e, e eu não estou utilizando muito. Então, como que eu tiro insights aqui desse relatório? Eu tiro por aqui, ó. Se eu, por exemplo, selecionar aqui Power Apps, eu vejo que o meu relatório todo agora fala só de Power Apps. Então, mudou o texto, ó. No Brasil, 406 pessoas tomaram conhecimento de Power Automate, perdão. E aí traz o faturamento e o período, e quem ganhou mesmo foram os que tomaram esse conhecimento. Assim funciona com Power BI, né? Ele vai alterar aqui para Power BI, Power Apps também ele vai alterar aqui. E aí outra coisa, se eu colocar aqui, por exemplo, São Paulo, aí ele vai mudar aqui, ó, São Paulo, 551 pessoas tomaram o tom. Tanto que se eu tirar aqui, tá no Brasil, né? Aqui, São Paulo, e aí traz os dados só de São Paulo. E da mesma forma, se eu alterar aqui, ó, tá vendo que eu estou trazendo aqui o período de 8 de outubro a 31 de dezembro,
E aí, se eu alterar aqui, ele também vai alterar aqui, 29 de agosto a 31 de dezembro. Então, manteve o São Paulo lá, né? E traz aqui o período que eu estou selecionando. E assim os outros gráficos também falam só do que eu estou selecionado aqui do período. Nesse ponto aqui, o que eu queria trazer de mais interessante, e acho que é o que o pessoal tem um pouco mais de dificuldade nesse caso, é que eu posso cruzar esses filtros. Então, eu quero saber Power Apps, que eu já tenho aqui, eu já está selecionado, né? Power Apps. Tá, vamos selecionar aqui o Power BI. Então, eu tenho aqui que já está selecionado o meu Power BI, então todo esse relatório está falando dessa seleção. E aí, agora, eu segurando a tecla Ctrl, eu posso, por exemplo, trazer, que eu estou trazendo aqui no Brasil, mas eu quero trazer São Paulo. Então, aí mudou meu texto. São Paulo, 191 pessoas tomam conhecimento de Power BI. Então, vocês veem que o filtro que está selecionado não é mais só um, são os dois. E aí, se eu quisesse saber de outra coisa, por exemplo, eu quisesse filtrar aqui. Nesse caso, se eu tenho dois filtros, ele ainda está reconhecendo só como Brasil, porque eu não tenho esse texto definido para várias seleções, né? Então, se eu quero saber só Minas, eu seguro o Ctrl da mesma forma e tiro São Paulo, ou só Paraná. Então, ele vai trazer o texto aqui e todo o relatório, enfim. Uma coisa interessante aqui, que aí não tem nada a ver com cruzamento de dados, mas é que ele traz aqui se eu estou acima da meta ou abaixo da meta. Isso é legal também. Mas levando aí mais em consideração esse cruzamento de dados, tem outra coisa que eu queria mostrar que é legal também. Por exemplo, eu vou selecionar Power Apps e vou selecionar aqui Rio Grande do Sul. Eu tenho o textinho aqui do Rio Grande do Sul e eu queria um detalhamento maior disso aqui. Então, se eu só segurar o mouse aqui, ó, tá vendo o textinho que ele aparece? Eu clique com o botão direito do mouse para executar uma consulta drill through. Eu vou clicar aqui com o direito, ó, aqui é o drill through, e aí tem uma telinha aqui de detalhes. Então, vou lá e eu venho para meus detalhes ah, com todas as seleções que eu fiz lá, né? Nesse caso aqui, ó, Rio Grande do Sul, ele traz uma mapinha, enfim, ele traz, na verdade, essa telinha aqui, ela traz tudo que eu tenho lá, né? E aí você pode fazer a tela do jeito que você quiser, esse aqui foi bem improvisado, só para mostrar mesmo. Mas o interessante, normalmente, de colocar é a tabelinha, né? Você põe uma tabela com os dados que você filtrou lá, porque lá está resumido, aqui ele está um pouco mais detalhado, e aí a pessoa pode depois fazer exportar nessa tabelinha, se for o caso. Então, deixa eu só pegar esse relatório aqui direto no Power BI, que ele está um pouquinho diferente. Mas olha, vamos dizer aqui que eu quero fazer um detalhamento de Power BI em novembro. Ó, novembro, se eu clicar aqui, eu já tenho, né, esse filtro. Eu não bati a meta, eu estou 9% abaixo da meta em novembro. E eu quero detalhar. Então, vem aqui com direito, drill through, detalhes. E aqui essa telinha já está mais arrumada. Da mesma forma que eu trouxe no Brasil, eu não cliquei em estado nenhum. Então, ele trouxe Power BI, já trouxe até aqui no título, e todas as informações referentes ao Power BI com a tabelinha. Se eu quiser detalhar um pouquinho mais, eu quero saber, ó, novembro, eu não bati a meta, e eu quero saber novembro, né, Power BI, porque ele já está implícito aqui nesse gráfico, e eu quero saber de Santa Catarina. Vai com Ctrl aqui,
vim aqui, drill through, detalhes, tá aí, em Santa Catarina, né, Power BI, foram essas vendas aqui que eu tive. Então, essa questão do clicar com direito, selecionar com control, isso aí bastante gente não sabe, isso aí é legal de saber, porque tem relatório que ajudaria bastante. Esse caso aqui é bem fictício mesmo, né, mas lá na empresa, lá onde você trabalha, provavelmente tem algum filtro que você queria cruzar e muita gente não sabia dessa opção. E outra coisa que ajuda bastante também é o drill through, né, que é o detalhamento. E fora o drill through também tem o drill down. O drill down, deixa eu habilitar porque ele aqui não está habilitado. O drill down são essas setinhas aqui, que às vezes aparece quando você seleciona alguma coisa, ele aparece algumas coisas aqui. Então, não só o drill down, tá? Eu vou mostrar mais algumas coisas. Então, tem o drill up e o drill down. Como que funciona o drill down? Ó, veja, esse gráfico aqui, por exemplo, ele apareceu as três setinhas aqui, então isso quer dizer que ele tem drill down ou drill up para você dar. O que é drill down, drill up? É subir um nível ou descer um nível. Então, se eu selecionar aqui, se eu vir aqui no mapa, por exemplo, ele não tem o drill down. Ele tem esse modo foco, que é legal também às vezes, não sei. Quem quiser ver às vezes alguma coisa mais focada. Ah, mas ele não tem essas setinhas aqui do drill down. Então, quer dizer que nesse visual ele não tem vários níveis, né? Não tem uma hierarquia, mas nesse aqui ele tem. Então, como que funciona aqui esse drill down, drill up? Se eu dar um drill up, normalmente quando eu não sei até que nível de hierarquia eu tenho, eu dou primeiro o drill up. Tá? Então, ó, apagou aqui o botãozinho. Então, esse é o primeiro nível de hierarquia, ou o último, dependendo de como você queira ver. Então, no meu primeiro nível de hierarquia, eu tenho só os produtos. Então, se eu selecionar cada estado aqui, cada estado, ele vai me trazer o que eu tenho para cada produto, né? Sem o nível de data lá. Se eu colocar só um produto, ele vai trazer só uma barrinha. Ah, tá. Então, eu estou no meu primeiro nível. Essa setinha aqui, ela tem algumas coisas, eu não gosto muito dela, tá? Mas ela aparece aqui, é o modo de análise ativado. Clique em um ponto dos dados para analisar. O que ela vai fazer? Ela vai me dar a opção de escolher o que eu quero descer o nível, ou o que eu quero ver depois desse dado, né? Então, por exemplo, se eu habilitei aqui, ele fica pretinho, né? Eu vou vir aqui no Power BI, por exemplo. Vou ver aqui, ó, vou vir no Power BI mesmo. E aí ele desceu um nível do Power BI. Ele ainda está habilitado, você vê que ele apareceu o Power BI e apareceu o nível de mês. Se eu apertar de novo, eu só quero ver novembro. Estou selecionado lá, então ele me traz novembro e todos os dias agora. Então, esse é o nível que eu tenho. Ele está habilitado lá. Se eu quiser ver dia 25, eu clico. Aí não vai mais nada, porque é meu último nível. Tá? É importante lembrar sempre que esse botãozinho aqui, ele desabilita a função do Power BI de interação com os outros gráficos. Então, se eu estou selecionado aqui, eu quero ver o dia 23, você vê que ele não filtra lá. Estou clicando aqui e ele não filtra. Se eu tirar, aí sim o gráfico, o dashboard todo vai interagir com o que eu estou clicando aqui. Ok? Voltando aqui para o primeiro nível, eu vou mostrar essa outra aqui. Normalmente, tá, essa hierarquia a gente faz normalmente com data. Né? Data é ano, quarter,
mês, dia, enfim. Mas esse aqui eu coloquei também produto. Então, essa setinha aqui, essas duas, ela vai para o próximo nível na hierarquia. Então, você vê, diferente daquela lá, quando eu cliquei em Power BI, ele só detalhou Power BI, não os outros. Esse aqui eu vou simplesmente para o próximo nível, que é novembro. Se eu clicar de novo, vou para o próximo nível, que é dia. O nível anterior era mês. Então, é preciso tomar cuidado, tá, com esse nível, esse drill down aqui. Por quê? Porque ele vai para o próximo nível, mas aqui, por exemplo, mês, tudo bem, eu só estou selecionado esses meses, né? Mas quando eu vou para dia, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar aqui, ó, dia 1, 58,80. Dia 2. Ele não está definindo aqui dia 2 de que mês? Dia 6. Então, provavelmente, se você tiver dados, como eu diria isso, dados, vamos supor, de mês mesmo. Você tem todo mês, você tem dia 1. Todo mês você tem dia 2. Então, ele vai acabar somando todos os seus dias 1, todos os seus dias 2, enfim. Assim também com o mês. Se você tem vários anos aqui na sua tabela, né, na sua base, e você selecionou, nesse caso aqui, novembro, e você tem vários novembros, ele vai somar os novembros. Então, isso aqui tem que tomar bastante cuidado. Eu não gosto muito de usar esses dois aqui. Então, o que eu uso mais é esse daqui, ele vai expandir todo o campo no nível abaixo. Então, esse aqui ele vai expandir tudo e vai deixar o eixo separado. Então, ó, que legal. Aqui tem os meus produtos e os meses, que é referente, tá? Então, se eu descer mais um aqui, ó, ele vai trazer de novo os produtos, os meses e os dias. Aqui, diferente daquele, ele não vai somar, tá vendo? Você vê que quando eu mostrei lá, no dia 1 ele estava somando 58. E não dá para fazer o teste aqui porque está muito grande, mas enfim, provavelmente não era esse o valor. Tá? Para esse gráfico aqui, na verdade, esse nível aqui não me importa tanto, né? Se fosse para eu descer esse nível aqui, eu colocaria um gráfico de linhas, né? Não seria um gráfico de colunas. E aí, na verdade, para esse visual aqui, ele não faz tanto sentido. Talvez eu até tirasse dia aqui, eu só deixei para mostrar para vocês, mas para exibição, para mim, eu tiraria aqui o dia. Tá? No normal, ele já vem aqui com quarter, ano e mês e dia. Eu já tirei tudo, deixei só mês. Ok? Então, eu tirei lá o dia, então esse aqui é o meu último nível, ele apaga o botãozinho. E aí, se eu quero só ver por produto, eu simplesmente deixo aqui. Tá? Então, galera, é isso. Para vocês, só uma dica mesmo bem simples, mas que ajuda bastante na hora de fazer alguma análise, né? Tanto quem é usuário como quem é desenvolvedor, às vezes precisa desse conhecimento, né? Então, procurem no seu relatório quando tiver alguma coisa assim, e eu vou dando mais dicas aí conforme o tempo. Tem mais algumas coisas que eu queria dar algumas dicas, mas nesse relatório aqui não vou conseguir. Talvez eu volte aí com outra dica em outro relatório. Ok? Obrigado, galera. Até mais.